Eu queria ler Mateus capítulo 28, versículo 18, que diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Palavras de Jesus logo depois dele ter sido morto, crucificado, passado 3 dias e ressuscitado, ainda viveu 40 dias aqui na terra ensinando os discípulos, estando com eles, e antes de subir ao céu, ele diz: todo o poder, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu queria dizer para você, neste momento, como nós devemos fazer missões. Eu não sei se você já ouviu falar da Sociedade dos Moravianos, a Sociedade Moraviana. A Sociedade Moraviana foi influenciada de uma forma tremenda e poderosa pelo Evangelho. E aquela sociedade resolveu dedicar-se à obra de missões. E eles resolveram começar a fazer uma campanha de oração. E essa campanha de oração, que começou tão tímida, durou 100 anos. 100 anos a Sociedade Moraviana orou a Deus pelos povos não alcançados. E num belo dia, em um culto, enquanto um pregador fazia o desafio, o apelo, para que eles pudessem ir às nações não alcançadas, aos povos não alcançados, ele começou a falar sobre vários países distantes, longe, remotos, aonde ninguém até então havia conseguido levar o Evangelho de Cristo Jesus para aqueles lugares, pois aqueles lugares eram muito fechados. E as pessoas que fossem para aqueles lugares, elas sabiam que era uma viagem apenas de ida, não havia mais como retornar. E enquanto o pregador está ali falando a respeito destes lugares, 2 jovens moravianos, naquele culto, resolvem ir à frente e dedicarem suas vidas para irem para esses lugares aonde ninguém queria ir. E eles aceitam o desafio. É quando o pregador diz: vocês sabem que se vocês forem para esses lugares, vocês não vão retornar mais. E eles disseram: nós sabemos. E como os lugares eram muito distantes, eles teriam que pegar navios para ir até esses lugares. A Sociedade Moraviana não era uma sociedade rica em termos financeiros. Não havia como enviar esses 2 jovens que queriam ir pregar o Evangelho nas nações remotas. Foi então que aqueles 2 jovens tiveram uma ideia. Eles se venderam como escravos. Eles se venderam como escravos para aqueles povos lá, para as pessoas que tinham muito dinheiro naquela região. Eles se venderam e com o dinheiro da própria venda deles, eles pagaram o navio que os levaria até a estes países, a estes lugares. No dia do embarque, diz a história, toda a igreja e toda a sociedade moraviana, os pais, a comunidade, estavam todos lá, todos chorosos, já sentindo saudades daqueles 2 jovens que iam para terras distantes para nunca mais voltar, porque estavam indo como escravos. Enquanto todos estavam chorando e se despedindo ali no porto, na hora em que o navio estava saindo em direção aos outros países, um daqueles 2 jovens, levantou uma mão para o céu e disse: o Cordeiro é digno. Nós só conseguiremos fazer missões se nós tivermos a dedicação, a abnegação que a Sociedade Moraviana e esses 2 jovens moravianos tinham. Eles se venderam como escravos para irem pregar o Evangelho para aqueles que não conheciam o Evangelho. Nós só faremos diferença neste mundo em termos de missões se nós tivermos a dedicação, a oração que a Sociedade Moraviana tinha. A Sociedade Moraviana, ela só fazia o que eles faziam debaixo de oração. Daí você saber que eles fizeram uma campanha de oração que durou 100 anos. Você conhece alguma igreja? Você conhece algum ministério? Você conhece algum povo que tenha dedicado 100 anos de oração à questão de missões, de pregar o Evangelho? Nós só conseguiremos fazer missões se nós formos debaixo do poder e da autoridade do nome de Jesus. E não apenas falarmos de boca,
mas termos a dedicação de irmos, de sabermos que nós precisamos ir. Jesus Cristo disse que a igreja tem que ir. Aliás, a palavra eclésia, ela vem da junção de duas palavras. E essas duas palavras significam chamados para fora. A igreja, ela tem que se reunir e depois de reunir e preparar, ela tem que enviar. E a igreja da sociedade moraviana aprendeu isso. E aqueles dois jovens, ainda muito tenros de idade, ainda muito novos, resolveram se vender como escravos e pregar o evangelho às nações não conhecidas. Nós só conseguiremos fazer missões nesse poder e nessa autoridade se nós tivermos a dedicação que a sociedade moraviana tinha, que esses jovens tinham. Pense sobre missões, ajude missões, faça por missões. Nós não podemos simplesmente ficar de braços cruzados enquanto o mundo lá fora anseia ouvir falar de Jesus Cristo. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te desperte para fazer missões.